5 apresenta Check-up no rádio. No quadro Check-up no rádio de hoje, o médico ortopedista Anderson Sérgio abordará um tema muito importante e relevante para os amantes da atividade física. Posso correr? É uma provocação, né? Muitas pessoas têm dúvidas sobre os impactos da corrida na saúde, especialmente em relação a lesões e condições pré-existentes. Doutor Anderson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Quais são os principais benefícios da corrida para a saúde e o bem-estar físico? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Eu realmente faço a gente começa com essa provocação muito em detrimento do que os pacientes sempre me perguntam no consultório. Às vezes vão lá no Instagram para me perguntar: ah, doutor, eu tenho esse problema, eu posso correr? Ou então a gente acaba atendendo muito atleta no consultório e a primeira pergunta dele, depois que toma ali o remédio, de repente faz uma fisioterapia: eu já posso correr, já posso voltar a treinar? E o benefício da corrida, ele vai muito além de ser só uma atividade física, né? Hoje, graças a Deus, a gente é uma modalidade esportiva que está crescendo muito. A gente vê em Caicó, a gente estava falando, né, divulgando aqui a primeira corrida do Beck. Estarei lá sábado correndo também, prestigiando, né, mais esse evento esportivo que, além de ser um evento esportivo, é um evento que fala sobre saúde. Quantas pessoas a gente vê que começa a fazer uma atividade física, uma corrida, um pedal. Então a gente sempre batia nisso aqui quando o Marcos mudou o estilo de vida dele, quando saiu do sedentarismo e começou a fazer o pedal, quanto ele mudou em relação não só à parte de perder peso, não só a questão estética, que muitas vezes a gente vai para a atividade física pensando nisso. E isso é um ganho secundário. O ganho primário é ganho em saúde, é ganho em melhoras cardiovasculares. Então, quem tem problema de pressão começa a melhorar a pressão, quem tem problema de taxa começa a melhorar a taxa, e quem tem problema de dor começa a melhorar a dor. Você vai sentindo mais disposto, vai percebendo que você fica mais produtivo no seu dia a dia, melhora a questão de concentração. Hoje em dia, muitos psiquiatras indicam, né, o início da corrida como parte do tratamento para ansiedade, depressão. Então, você vê direto no Instagram isso: ah, eu tinha depressão e comecei a correr e estou melhorando. Então, a corrida é um grande aliado de nós médicos, nós profissionais da saúde, para levar saúde para o nosso paciente. E é importante que a gente divulgue essas ações em saúde, para justamente a gente ser esse porta-voz da promoção de saúde para a população. Então, eu sempre estou falando aqui sobre exercício físico, é importante fazer atividade física. E o grande benefício da atividade física é você ter uma qualidade de vida melhor, não questão de competição. Então é engraçado quando você começa a correr e as pessoas que não são do meio perguntam: e aí, ganhou? A gente não vai para ganhar, a gente vai para correr, a gente vai para participar, a gente vai para realmente viver esse ambiente da corrida, que é um ambiente só quem está lá vivendo a competição sabe como é. Eu sempre brinco que quando você vai a primeira vez para uma corrida, parece que é uma festa, só que sem bebida alcoólica. Som alto, todo mundo feliz, alegre, conversando ali. Então, realmente é uma experiência sensacional. E muitas vezes os pacientes chegam para mim: ah, doutor, vamos ser bem específico hoje. Eu vou trazer 3 coisas aqui que o pessoal me pergunta muito. Tenho artrose no joelho. Eu já tenho ali 50 anos, já passei no médico, o médico disse que eu tenho artrose. Ele disse que eu não posso nem caminhar. Então eu não posso correr. Não, pode correr. Então tudo vai depender de uma avaliação pré-participação. Então muitas vezes a pessoa bota na cabeça que quer correr e vai correr na doida, né? Sem nenhuma orientação, sem nenhuma avaliação prévia. E a gente precisa realmente fazer essa avaliação prévia e deixar o paciente em condições de praticar a atividade física, nesse caso a corrida. Então,
você muitas vezes está lá no Instagram e vê um senhor ou uma senhora de mais de 70 anos correndo. Aquele paciente tem artrose no joelho. Agora, a artrose no joelho que ele tem, ela não está causando dor, não está causando limitação. Por quê? Porque ele tem todos os cuidados, faz todo um trabalho de preparação, de fortalecimento muscular, é orientado, muitas vezes tem uma assessoria esportiva. E isso vai fazer toda a diferença para que o paciente realmente consiga fazer a atividade da corrida e que não cause dor, que não seja limitante. Então, a artrose no joelho não é proibitivo para fazer a corrida. Outra pergunta, paciente mais jovem, eu tenho um condromalácia, eu tenho uma dor na frente do joelho, meu joelho faz muito creco-creco, já passei no médico, já fiz ressonância, tem lá condromalácia grau 3, grau 4, é isso que eu não posso correr. Mito também, você pode correr, se for do seu interesse, começar realmente a atividade da corrida, fazer um trabalho de fortalecimento muscular, né? Começar devagar, a gente tem que respeitar o nosso corpo, entender as mensagens que ele vai dando para a gente. Então, vai ter hora do treino, de repente, quando você está evoluindo no volume de treino, o joelho começa a doer, incomodar. Você não necessariamente precisa sair dos treinos da corrida, mas você dá uma diminuída no volume, você dá uma diminuída na intensidade, faz umas sessões de fisioterapia, melhora e volta para o seu treino normal. E uma que eu acho que é a que eu recebo mais eu tenho hernia de disco, eu sou proibido de correr. Também não. Quando a gente pega um paciente com hernia de disco, ele já chega achando que ele é um paciente inutilizado para nada. Nada que envolva esforço físico ele vai estar pronto para fazer. Então ele bota na cabeça que ele não pode fazer nada porque ele tem hernia de disco. Na verdade, hoje em dia, vários estudos mostram que, tem até um estudo recente que mostra que a atividade da corrida causou uma certa hidratação no disco. Então melhorou a condição do disco para quem tinha hernia de disco. Então não é uma contraindicação absoluta. Claro, um paciente numa crise, tendo aquela dor, correndo para a perna, com dormência, com muitas vezes sensação de perda de força, aí está na crise. Nenhum paciente com dor, com crise, a gente vai liberar para uma atividade de corrida. Realmente é uma atividade de impacto, mas não necessariamente vai causar dor e nem vai piorar a articulação. Quem corre vai estragar o joelho, vai estragar a coluna. Isso não existe, gente. Então, hoje em dia, cada vez mais, as pessoas que começam a correr, elas vão buscar informação, elas vão buscar uma assessoria. Hoje, a gente tem, já mandar um abraço aqui para Rodrigo, Stefson e para Lidiane, lá à frente da assessoria SL, que estão fazendo um trabalho espetacular, realmente promovendo a corrida, promovendo esse esporte aqui em Caicó. Então, acho que não tinha pessoa mais indicada para iniciar uma assessoria esportiva do que eles dois. São pessoas que vivem a corrida realmente, então são merecedores de todo o sucesso que a assessoria está tendo. E isso é um pontapé assim absurdamente importante para a corrida em Caicó, para a conscientização das pessoas, e eu fico muito feliz, eu sigo eles lá no Instagram e ver cada vez gente mais entrando para a assessoria, gente se preocupando em realmente ter esse cuidado, ter esse acompanhamento para fazer a corrida da forma adequada. Então, assim, eu não só indico como eu pratico a corrida, e eu não só indico porque eu pratico, porque realmente eu entendo que é uma atividade muito prazerosa, que traz muitos benefícios para a sua saúde, e quem entra na corrida, né, dificilmente sai. Então só sai às vezes por causa de alguma lesão, e aí é nessa hora que eu entro. Aí você vai para mim, eu resolvo sua lesão para você voltar a correr. Só não deixe de parar de correr, pelo amor de Deus. Existem condições médicas ou lesões que podem contraindicar a prática de corrida? Tem, por exemplo, você tem algum problema cardíaco. Não é todo problema de coração, vamos colocar dessa forma, que vai contraindicar a corrida. Então, por isso essa avaliação pré-participação ela é tão importante. Você não precisa necessariamente fazer um monte de exames e tal, mas pelo menos a gente pede um eletrocardiograma ali para ver se tem alguma alteração. Em tendo alguma alteração, tendo alguma outra comorbidade, a gente vai fazer algum outro exame, um eco, um teste de esteira. Mas assim,
o que é importante é fazer essa avaliação pré-participação. Eu estou numa crise de dor, eu tenho uma artrose no joelho, o joelho está com água, eu estou com edema, estou num pós-operatório, eu tive uma fratura. Não, isso daí é contraindicação, você não vai correr. Então, agora, dificilmente a gente vai ter uma condição em que você vai ter essa contraindicação de forma permanente. Então, vai ter algumas patologias cardíacas que vão contraindicar, né? Eu tenho uma fratura, eu tenho canelite, por exemplo, que é muito comum no corredor. Eu tenho que deixar de correr? Não, você vai ter que tratar. Muitas vezes a gente nem tira totalmente o paciente do treino, a gente só diminui a carga, diminui o volume de treino, ele conversa lá com o professor que está passando o treino, com o assessor, com assessoria, e a gente tenta chegar no meio termo ali para que ele não pare de treinar, mas que também esse treino não gere um impacto maior para piorar aquela lesão. Então, o que precisa quando está com alguma restrição é tratar, cuidar daquela restrição para que ela deixe de ser uma restrição e você volte a treinar normalmente. Quais são os cuidados que uma pessoa deve ter ao iniciar a prática de corrida, principalmente se for sedentária? Primeiro, fazer essa avaliação pré-participação para qualquer esporte, na verdade, para qualquer atividade esportiva. Eu estou sedentário, vou começar uma academia, vou começar um esporte, vou fazer um funcional, vou começar a correr. É importante fazer essa avaliação pré-participação, passar no cardiologista para ser avaliado, para realmente ver se não tem algum problema que contraindique, né, de forma relativa ou absoluta, a prática da atividade física, ter os cuidados. Em relação à questão de dor, uma coisa que diminui muito o quadro de dor, seja no joelho, seja na coluna, seja pé, tornozelo, é o início gradual. Então, muitas vezes você começa a prática da corrida porque um amigo seu já corre e fica ali enchendo o seu saco para você começar a correr também, porque é muito legal e tal. E aí ele faz, hoje eu tenho um treino leve, vamos comigo, não sei o que e tal, vamos começar. Só que o leve dele, que já é treinado, para você que nunca treinou, é muito pesado. Então, aí você muitas vezes não quer dizer que está pesado, não quer parecer que é fraco, alguma coisa desse tipo, e aí você quer segurar o ritmo dele, e o cara vai dizendo, tá tranquilo, e você quase não fala, tá, nem consegue conversar. Então, começar de forma gradual, devagar, não aumentar muito o volume de treino de uma semana para outra. A gente geralmente indica ali da parte médica cardiovascular em até 10, 15%. Por exemplo, eu corri 5 km essa semana. O ideal é que você próxima semana corra 5,5, no máximo 6 ali, aumentando 10 a 20%. Não, eu corri 5 essa semana, agora eu vou correr 10. Não, é muito. Então o seu corpo, ele não está habituado àquele esforço. Então é ir aumentando de forma gradual. Essa é a principal. Fazer a avaliação médica antes de iniciar e ir começando devagar. Ouvindo quer aqui que você fale como tratar a canelite. Canelite é uma coisa muito chata de tratar. A gente precisa que o paciente realmente seja paciente. Que eu fico brincando com os pacientes, deviam ter arrumado outro nome para denominar o paciente, porque tudo que o paciente não é paciente. Principalmente o paciente da ortopedia, que quem tem dor tem pressa, quer se livrar logo daquela dor e resolver logo. A canelite é um processo decorrente do estresse crônico, de uma sobrecarga repetida na parte ali do meio da perna, da canela ali, gera aquele processo inflamatório. Então, dependendo do quadro de dor e de limitação do paciente, a gente muitas vezes tem que tirar do treino para não ter um risco de evoluir para uma fratura por estresse da canela. E aí tratar, fazer fisioterapia, tomar medicação, fazer bastante trabalho de fortalecimento muscular e ir voltando aos poucos. Eu tenho muitos pacientes com canelite, corredores, que eu trato no consultório, e eu acredito que nenhum eu tirei do treino totalmente. O que eu conversei com ele, e é importante você conversar, explicar o porquê daquilo, eu pedi para ele diminuir a carga de treino, diminuir o volume, conversar com o treinador para ver se
tirava, por exemplo, treinos de maior impacto, treinos de tiro, fartlek, alguma coisa que tivesse uma intensidade maior, fazer só um treino de rodagem mais leve para não perder tanto. E até porque o paciente que corre, ele geralmente gosta de correr. Então, quando ele para de correr, ele fica triste, ele fica chateado, estressado porque não está correndo. Então, a gente tenta não tirar do treino, mas fazer um ajuste de carga de forma que não incomode. O fato de a gente diminuir essa carga faz com que ainda haja uma sobrecarga naquela região. Então, o tratamento da canelite é um tratamento mais prolongado, mais demorado. Só o fato de você estar andando ali já gera uma sobrecarga naquela região, prolonga mais aquele processo inflamatório, mas geralmente é uma coisa que a gente consegue resolver. O paciente só precisa ter paciência para fazer o tratamento da forma correta, que é a medicação, a fisioterapia e muitas vezes redução do volume de treino. E aí o resultado vem. Doutor Anderson, sinto uma rigidez nos joelhos só quando eu faço agachamento. O que é que pode ser? Faço academia, às vezes o joelho dói quando estou fazendo alguns exercícios, tipo avanço. Pronto, isso aí pode ser, se for um paciente jovem, até só um paciente ali com mais de 50. Isso aí muitas vezes é o que a gente chama de condromalácia, que é uma lesão na cartilagem da patela, da bolachinha do joelho. E aí, quando você gera uma sobrecarga maior na amplitude de movimento, por exemplo, no final da extensão, quando você ali está esticando o joelho todo, ou quando você está dobrando o joelho todo, é quando você gera uma sobrecarga maior nessa cartilagem. E quando você sente dor, quando está fazendo esse movimento, por exemplo, o final da extensora, no leg press, no final do agachamento, no avanço, então você gera uma sobrecarga maior nessa articulação patelofemoral. Se ela tem algum problema, muitas vezes vai gerar um processo inflamatório e vai causar um pouco de dor. Mesmo você fazendo atividade física, mesmo você fortalecendo a musculatura, vez ou outra pode ter um pouco de dor. E aí, eu sempre falo para o paciente, não deixe de treinar. Você vai continuar o treino, não precisa nem muitas vezes reduzir a carga. O que você vai reduzir é a amplitude de movimento, ou seja, o quanto você vai esticar e o quanto você vai dobrar o seu joelho. Contanto que você faça, execute o exercício da forma correta e sem sentir dor. À medida que o tempo vai passando, essa crise vai passando, você vai melhorando a dor e você vai conseguindo fazer o movimento completo sem problema. Pergunta ao médico, tenho 2 próteses no quadril, tenho artrose, uma de cada lado, posso correr? Aí um trote bem leve, porque assim, a corrida nesse caso vai gerar uma sobrecarga nos componentes da prótese, pode causar realmente uma soltura, uma falha na prótese. Então, nesse caso aí específico, é um caso que a gente não indica a corrida, pelo menos corridas longas, né, para não causar esse desgaste na prótese de quadril. Infelizmente. É uma notícia triste, né? Mas ele não pode ir caminhar, por exemplo? Pode fazer uma caminhada, pode fazer uma atividade sem carga. Então, por exemplo, um prótese de quadril, o que é que você pode fazer de esporte, por exemplo? Uma caminhada, uma hidro, um pilates com algumas restrições de alguns exercícios. Você pode fazer um tênis em dupla, né, uma coisa leve e tal, mas tem muita coisa que dá para fazer. Ele botou aqui uma carinha chorando, mas não fique triste, né? Você pode caminhar, né? Exatamente. Tem mais pergunta aqui, doutor Anderson, tenho artrose na coluna e no quadril, posso fazer qual atividade? Caminhar, por exemplo, né? Pode, eu sempre dou uma resposta seguinte, a melhor atividade física para você é a atividade física que você gosta de fazer, que você tem prazer. Porque a grande importância da atividade física é a manutenção da atividade física. Então, eu gosto de fazer academia, então vá para academia. Eu acho que eu me sinto melhor na piscina, fazendo hidroginástica, vá para hidro. Eu gosto do pilates, vá fazer o pilates. Todos esses exercícios vão trazer o benefício que você precisa, que é o trabalho de mobilidade e fortalecimento da musculatura. O que você não pode é fazer só a atividade aeróbica. Eu vou só correr, eu vou só andar de bicicleta, eu vou só caminhar. Esses exercícios isoladamente, eles não vão conseguir trazer o benefício que você precisa, que é esse trabalho de fortalecimento muscular. A gente precisa de músculo para envelhecer com qualidade, envelhecer bem.
E aí essa musculatura ela vai ser trabalhada realmente nesse exercício com essa demanda de fortalecimento. A caminhada, a corrida e o pedal, eles sozinhos não vão conseguir trazer esse benefício. Então, não é que você não possa fazer a caminhada, fazer a corrida. Você não só pode, como deve, ainda mais se você gostar. O que você não pode é fazer só isso. Dr. Anderson Sérgio, ele é médico ortopedista, está no Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 849-9103-8668. No Instagram você localiza ele, viu? No @ Dr. Anderson Sérgio. Obrigado por sua participação. Eu que agradeço. Mais uma vez aqui, a oportunidade de estar aqui. Agradeço a todos os ouvintes pela participação, a gente sempre interagindo. E se você vai correr sábado lá na corrida do Beck, desfrute, vai ser realmente uma grande corrida. Tirando a corrida de Santana, a gente estava conversando aqui nos bastidores, acredito que vai ser, depois da corrida de Santana, a maior corrida de Caicó. Você que não vai correr e gosta, vá pra rua para ver a corrida, é sempre bacana. A gente que está correndo, é sempre legal a gente receber aquelas palmas, aquelas palavras de incentivo. E você que vai resolver alguma coisa, se programe, pelo amor de Deus, né? Preste atenção na gente que está correndo, tenha paciência, se tiver que passar por algum, de carro ou de moto, por algum percurso que a gente esteja fazendo, que esteja dentro da corrida, respeite a gente que está correndo, a gente não está atrapalhando, a gente não está querendo ser mais do que ninguém, a gente só está querendo fazer nossa atividade física, a gente está promovendo saúde ali. Então, que a gente consiga realmente mudar essa cultura devagarzinho, que as pessoas entendam que a corrida de rua, quando tem essas competições, não é para atrapalhar e não é para querer aparecer. Realmente é uma coisa que vai trazer bem para todo mundo e principalmente para a cidade de Caicó. Ok, 7h48.